Fala contador, fala contadora, seja muito bem-vindo. Você está em mais uma aula da série Contador Gestor, que é uma série de conteúdos em que eu ajudo contadores a construírem um negócio contábil autogerenciável, uma empresa que funcione sem eles no operacional o tempo todo apagando incêndio, resolvendo problemas que outras pessoas já deveriam ter resolvido. E eu sei que isso é bom demais para ser verdade, mas sim, é possível você ter uma empresa contábil que não depende de você o tempo todo lá na operação. Tanto é que existem grandes empresários contábeis que fazem seus negócios crescerem, que viram multi-empresários, que têm vários negócios correlacionados. Outros empresários contábeis, inclusive, viajam por todo o Brasil, participam de evento, ensinam empresários como eu faço, porque todos esses empresários conseguiram construir uma empresa contábil autônoma, que não depende deles o tempo todo. E deixa eu te dizer uma coisa, se esses empresários, se essas empresárias conseguiram, você também consegue. Basta que você tenha acesso ao mesmo método, ao mesmo conhecimento que esses empresários têm e tenha o mesmo nível de comprometimento. O que eu estou te passando agora é esse método, esse conhecimento. Agora o comprometimento depende de você. Então eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo para você poder absorver esse conteúdo, colocar em prática e ter o resultado que você merece. E nessa aula, inclusive, nós vamos falar sobre como fazer essa jornada, os níveis de maturidade da sua equipe. Se você tem uma equipe que depende de você, para qualquer problema, eles recorrem a você, para qualquer situação diferente, eles recorrem a você, e você fica sobrecarregado o dia inteiro resolvendo o problema dos outros, e chega no final do dia com a sensação de que você trabalhou, e você não fez nada de importante. Se você chega no final do dia com essa sensação, é sinal que tem algo errado, e eu quero te ajudar a sair desse labirinto, porque esse labirinto vai te manter preso, talvez por muitos e muitos anos. Talvez você já esteja, inclusive, sofrendo com isso há algum tempo, e eu quero te tirar, quero te libertar dessa prisão que você hoje está. Beleza? Se isso está encaixando com o que você está vivendo, fica comigo aqui até o final, e já vou pedir, inclusive, você dar um curtir nesse vídeo, para que você dê um sinal para mim se esse assunto interessa para você, e você também compartilhar esse conteúdo com seu sócio, com a sua sócia, se você tem uma empresa familiar, com seus parentes que trabalham com você, com seu pai, com seu filho, enfim, com quem te ajuda a empreender na contabilidade, porque a melhor maneira de você fazer o negócio crescer é você envolvendo as pessoas que são importantes nesse negócio. Então manda esse vídeo para essas pessoas. Beleza? Quero te fazer um convite, inclusive, vai rolar no dia 6 a 10 de junho, depois do imposto de renda, um mega evento, que é a Semana Contabilidade Sem Incêndio. Lá eu vou ensinar o passo a passo, o roteiro completo para você construir um negócio que não funciona, que funciona sem você no operacional, que não precisa de você estar no dia a dia apagando incêndio o tempo todo, esse negócio contábil que vai te proporcionar mais lucro e mais liberdade. Se você quer aprender esse método, não deixe de se inscrever. É um treinamento online e totalmente gratuito, mas ele é exclusivo para empresários contábeis. É exclusivo para quem já tem um negócio de contabilidade e está sofrendo com esse enforcamento, com esse sufocamento, que é o crescimento desorganizado. Eu quero te ajudar a se libertar disso. Então, na semana Contabilidade Sem Incêndio, eu vou te ensinar esse passo a passo. Beleza? Recados dados, vamos começar o nosso bate-papo. O tema de hoje é sobre a jornada de níveis de maturidade dos profissionais. Como fazer esses profissionais amadurecerem. E veja, você, como líder de pessoas, uma das suas grandes responsabilidades é formar novos profissionais, formar profissionais competentes, formar novos líderes. E essa jornada de formação depende da sua capacidade de fazer essas pessoas amadurecerem. E o primeiro ponto que você precisa ter clareza, que as pessoas têm diferentes níveis de maturidade. Você precisa entender que as pessoas que compõem o seu time, possivelmente elas estão em diferentes fases de vida. De fase de vida na sua vida mesmo, pessoal, como fase na vida da sua empresa. Então existem diferentes níveis de maturidade que, se você entender em cada nível, em qual nível cada pessoa está, você vai conseguir liderar melhor essas pessoas. Você vai conseguir delegar as tarefas no momento certo. Você vai ser capaz de esperar das pessoas aquilo que elas podem entregar. Porque pouca coisa é mais frustrante do que você esperar algo de alguém que essa pessoa não é capaz de entregar. Isso é frustrante para você, que está delegando para essa pessoa esperando algo e não vai ter aquilo que você espera. E assim como é frustrante para a pessoa que está recebendo a delegação. Porque para ela está se sentindo diminuída, ela está se sentindo impotente, ela não vai conseguir entregar,
Então, você, na hora de delegar tarefas, na hora de você formar pessoas, você precisa entender em que nível de maturidade essa pessoa está. E isso é, inclusive, uma característica de amadurecimento seu como gestor, seu amadurecimento como líder de uma empresa contábil. Porque maturidade é você aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. A diferença de uma criança para o adulto é que a criança faz aquilo que ela quer. O adulto faz o que precisa ser feito. Então você precisa ter essa clareza de que você, como líder de uma empresa, você precisa ser o primeiro a amadurecer, o primeiro a evoluir, porque só assim você vai poder guiar, conduzir as outras pessoas que estão com você. E lembra que uma das suas grandes responsabilidades é fazer o seu time amadurecer. E quando a gente fala amadurecimento, não necessariamente isso está ligado à experiência de vida da pessoa, ou mesmo à experiência profissional, sendo mais específico. Essa pessoa já trabalha 10 anos na contabilidade. Você precisa ter clareza do seguinte: toda pessoa que chega na sua empresa contábil, ela chega no estágio inicial de maturidade. Ela está chegando agora. Porque por mais que ela tenha 10 anos de experiência, por exemplo, no departamento pessoal ou no departamento societário, entenda tudo, vai lá no portal e sabe abrir uma empresa de coi salteado. Aquela empresa, aquela pessoa que sabe fazer cálculo da folha de pagamento na mão, sabe todas as convenções coletivas que você atende, sabe toda a legislação, regulamento do ICMS de trás para frente, mas ela não conhece ainda a sua cultura. Ela não sabe o jeitão da sua empresa. Ela não sabe como a sua empresa funciona. Ela não sabe quem são as pessoas que estão relacionadas a ela. Ela reporta a quem? Como é que você, empreendedor contábil, o que você gosta de fazer? Você é mais espontâneo? Você é mais formal? Como é que você se comporta? Como é que a empresa se comporta? Como é que os clientes se comportam? O que acontece quando a gente erra nessa empresa? O que acontece quando a gente acerta? Então, todo profissional que está chegando na sua empresa, ele começa num estágio inicial de maturidade, porque ele está chegando agora. Então ele precisa fazer uma jornada de amadurecimento, mesmo um profissional, entre aspas, maduro em outra empresa, quando ele chega no seu negócio, ele começa no estágio inicial. Por óbvio, se você pega uma pessoa que já tem mais casca, né, que tem mais experiência, mais estofo, essa pessoa tende a amadurecer mais rápido. Mas entenda que mesmo um profissional experiente, ele precisa ser guiado nessa jornada de amadurecimento. E quem vai guiar essa pessoa nessa jornada de amadurecimento? É você. Você que é o líder dessa empresa contábil, você que é o responsável por fazer esse trabalho. E sim, é trabalhoso, mas é um trabalho muito importante de ajudar as pessoas que fazem parte do seu time a amadurecerem. Se você não fizer isso, meu amigo, minha amiga, ninguém vai fazer por você. Isso quando acontece espontaneamente, muitas vezes vira briga, vira confronto, porque as pessoas não amadurecem da mesma forma ou amadurecem por caminhos diferentes. Então, o que eu quero te chamar a atenção nessa nossa aula de hoje é para você ter clareza de quais estágios de vida de amadurecimento existem na sua empresa contábil, na sua equipe, e como você deve lidar com cada estágio desse. Beleza? Show de bola! Essas maturidades, elas se dividem em 4 pontos. E essa analogia é bem interessante porque replica muito a nossa evolução humana mesmo, né? Todos nós nascemos como bebês. Então, o primeiro nível de maturidade de um profissional é o nível de um bebê. E o que é um bebê? O bebê é um ser humano, um ser vivo, que veio ao mundo, mas ele é totalmente dependente do seu gerador. Totalmente dependente. O bebê, ele nasce pelado, ele não sabe falar, ele não sabe comer, ele não sabe fazer suas necessidades básicas, ele precisa de ajuda para tudo. Esse é o bebê. O bebê é aquele que precisa de explicação do mais básico, do beabá, literalmente. Esse é o bebê. Então, todo profissional que chega à sua empresa, inclusive os profissionais que estão chegando agora, mas que já têm mais experiência de profissional, esses profissionais chegam como bebês. E você, com um bebê, quando você lida com um bebê, você tem que lidar com muita atenção. Assim como um recém-nascido humano, que você tem todo um cuidado, você não pode deixar esse recém-nascido numa cama comum, você tem que colocar num berço. Um bebê também você tem que colocar no berço. O que você faz com o bebê? Você determina. Bebê, você vai fazer isso. Você vai tomar essa medida. Então, com os novos profissionais, o que você precisa fazer com eles? Determinar o que precisa ser feito. Esse profissional não está pronto para receber uma delegação. Ele não está pronto para ter análise crítica de processos, por mais experiente que ele tenha de outras empresas. Ele precisa passar por uma primeira etapa, que é da determinação. Faz desse jeito. Tem inclusive uma frase de um camarada que eu gosto muito, que é o Max Geringer. Ele dá a seguinte recomendação para os novos funcionários.
Ele fala o seguinte: você que está chegando numa empresa, você vai ter muito tempo para mostrar que você é diferente. No primeiro momento, concentre-se em parecer igual. O que o Max Geringer quer dizer com isso? Que no primeiro momento que você está chegando numa empresa, um profissional ele precisa repetir as coisas como elas acontecem. Repetir os processos, se comportar como as pessoas. Mesmo que esses processos estejam errados. Mesmo que as coisas pudessem ser melhores. Porque para você mudar qualquer coisa, vai ser indispensável conquistar a confiança das pessoas. Vai ser indispensável você entender mais detalhes do processo. Então, quem chega tentando mudar tudo, um recém-nascido que tenta mudar tudo, ele acaba bagunçando as coisas. Então, no primeiro momento, esse recém-nascido precisa ser alimentado. Você precisa ter muitos pontos de contato com esse recém-nascido. É por isso que quando a gente traz um novo profissional, é importante você ter uma pessoa que vai estar do lado dele, né? Algumas empresas chamam essa pessoa de anjo da guarda, outras empresas chamam essa pessoa de sombra, o nome pouco importa. Mas é fundamental que esse novo profissional tenha alguém do lado dele para tirar as dúvidas mais bobas. Tipo, no e-mail eu respondo boa tarde, eu respondo oi, coisas assim. Você precisa ter alguém para dar essa doutrinada, para determinar o que esse recém-nascido na sua empresa vai fazer. Pedro, quanto tempo demora um recém-nascido? Depende, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de diferentes perfis de profissionais. Mas o tempo necessário para ele conseguir, pelo menos, andar sozinho. Isso pode demorar 2 semanas, isso pode demorar 1 mês, depende muito da função, inclusive. Mas o fato é, um recém-nascido tem alto nível de dependência, então você precisa ter muitos pontos de contato, talvez diariamente, você ou alguém da sua equipe fazer esse acompanhamento diário para saber se esse profissional recém-nascido na sua empresa está crescendo do jeito correto. Então, essa é a primeira etapa de um profissional na sua empresa, que é a etapa do recém-nascido. Esse recém-nascido se desenvolvendo, ele vai para a segunda etapa, que é da infância, que ele quando é uma, entre aspas, criança. E a criança ela é maravilhosa. Não sei se você tem filhos. Eu tenho uma filha pequena. Nesse momento ela está com 3 aninhos. A criança é coisa deliciosa, né? Ela é curiosa, ela quer fazer tudo, ela quer aprender tudo, ela está ali disposta, ela quer testar novas coisas. Isso é muito bom, porque a criança ela tem uma energia que faz ela crescer, que faz ela desenvolver. Mas a criança tem que estar sempre de olho, porque se você deixa uma faca na mão de uma criança, ela pode se cortar. Se você deixa um processo que é demasiadamente complexo ou que tem um risco embutido muito grande, essa pessoa pode cometer um erro. Então, imagina só, um cliente que você tem uma operação tributária complexa, você não pode deixar ela para um profissional que está contigo há pouco tempo. Ele ainda está na fase da infância. E está tudo certo com isso, a culpa não é dele, mas ele simplesmente está nessa fase. Ele precisa conhecer mais dos processos, mais dos clientes, mais da legislação. Então, você como pai, uma criança, você precisa educar. Então, enquanto no bebê você determina, faz isso e ponto, é dessa forma que acontece, com a criança você começa a explicar o porquê. Por que a gente faz dessa maneira? Porque fazemos assim, assim, assim. Por que é dessa forma? Você começa a educar esse profissional que está nessa fase da infância para ele entender e começar a ter discernimento do que você faz e do que não se faz. É uma fase que você precisa também dar muita energia nela. Você gasta também muito tempo, porque você precisa formar essa criança para que essa criança possa evoluir. E essa fase da infância pode demorar meses, alguns profissionais demorar anos. Tudo depende da sua habilidade como líder de conduzir, e veja, conduzir intencionalmente essa evolução de fase. Então esse é o segundo ponto, que é a fase da infância. Vencida essa etapa, esse profissional vai para a adolescência. E o que é a adolescência? A adolescência é a etapa em que nós achamos que a gente pode tudo, né? Enquanto na infância você tem a dependência, na adolescência acredita-se na independência. Eu não preciso de ninguém, eu já sei fazer tudo, deixa que eu faço sozinho. Essa é a fase da adolescência, né? Geralmente uma rebeldia. E é uma fase também importante porque a pessoa começa a desbravar os próprios limites. Esse profissional começa a ver que ele é capaz, mas você tem que estar ali o tempo todo acompanhando, dando apoio, porque ele pode, mais uma vez, ser imprudente, o que é muito comum na adolescência. Você tem adolescentes que, por vezes, são imprudentes. Eles acham que podem tudo, eles acham que é tudo fácil. E, às vezes, ainda mais em negócios contábeis, você sabe disso, nós temos um risco embutido muito grande em algumas operações contábeis, societárias, tributárias, trabalhistas. Então, com esse adolescente que está contigo já há algum tempo, você precisa apoiar ele, você precisa dar algum nível de autonomia, mas sempre acompanhando,
sempre de perto, dando feedbacks, dando acompanhamento de perto, para você ver se ele está no caminho certo. Porque se você deixar de lado o adolescente, esse adolescente pode virar um adolescente problemático. Ele pode cair em armadilhas, por exemplo, de desmotivação, de começar a entrar na rádio corredor ali, naquela reclamação coletiva, de influenciar mal as outras pessoas. Ele nem sabe que está fazendo mal para ele mesmo. Ele nem sabe que está envenenando o ambiente. Mas ele está naquela fase que ele acha que sabe tudo, ele acha que já aprendeu tudo que tinha que aprender. Então, você, tendo o adolescente, você tem que dar esse guia para que ele possa amadurecer e chegar nessa última etapa, nesse último estágio do amadurecimento profissional, que é a vida adulta, que é a maturidade. E o que é o adulto? O adulto é aquele que sabe o que tem que fazer, é aquele que sabe por que faz, é aquele que tem comprometimento, é aquele que entende a causa da empresa, é aquele que está envolvido com a cultura. E para o adulto você precisa delegar. Idealmente, você só delegar tarefas de maneira plena para profissionais que estão na fase adulta. Porque esses profissionais que estão na fase adulta, eles estão prontos para receber uma delegação e fazer o necessário para essa delegação virar prática, para que essa delegação seja bem feita. E não aquela delegação que você delega para alguém, mas como essa pessoa não está pronta, ela acaba não sendo feita. Ela acaba não sendo bem feita. Então, por vezes, quando as pessoas erram na delegação, não é porque elas delegaram do jeito errado. Às vezes até fizeram os 5 passos da delegação, como eu ensino. O problema é que elas delegaram para a pessoa na fase errada. A pessoa ainda está na fase da infância ou da adolescência e você está delegando uma responsabilidade que requer um nível de maturidade que essa pessoa ainda não construiu. Que ela ainda não conseguiu ter esse nível de maturidade porque talvez você não guiou ela. E aí é o grande desafio, né? Você está guiando as pessoas na sua empresa contábil, cada uma na sua fase, para que elas façam o que precisa ser feito. E veja que o adulto, ainda adulto, você não abandona ele completamente, né? É igual quem tem filho adulto, né? Eu não sei qual é a tua idade, se você tem filhos, mas se você tem um filho já adulto, talvez um filho casado, um filho que já tem um outro filho, você é um avô, olha que maravilha. Mesmo você sendo avô, sendo uma avó, de vez em quando você está batendo papo com o teu filho, para saber se está tudo bem, se tem alguma coisa que ele está precisando, se tem algum problema, alguma dúvida. Então, esse cuidado, ele sempre será necessário, mas com um adulto, com um profissional que já está nesse nível de maturidade, você não precisa ter tanto tempo gasto com esse profissional. Você precisa de menos pontos de contato com essa pessoa, porque você sabe que elas têm uma maturidade e ela sabe o que precisa ser feito. Ela já consegue ter um alto nível de autogestão. E por ter essa autogestão, ela consegue inclusive gerenciar si próprio e gerenciar outras pessoas. Os seus líderes, eles precisam chegar nesse nível de maturidade. E como eu disse, a tua grande responsabilidade, não só sua, né, a nossa, porque eu também sou um líder de pessoas, é formar um exército de pessoas maduras, um exército de adultos. Em última análise, a gente ser capaz de transformar pessoas de bebês em adultos o mais rápido possível. Porque o quão mais rápido for a nossa capacidade de delegar, de fazer essas pessoas, mais vai ser a nossa capacidade de delegar. E quanto mais eu delego, mais horas homem eu tenho trabalhando por mim. Então eu sou capaz de fazer mais coisas através das outras pessoas, porque eu tenho pessoas prontas para fazerem isso. Então isso que é um grande desafio do líder. E eu preciso te deixar presente para que você consiga identificar onde cada profissional do seu time está hoje. Se ele está numa etapa de recém-nascido, de criança, de adolescente, de adulto. Porque em cada uma dessas etapas, você vai ter um tratamento diferente. Não adianta você esperar tratar as pessoas da mesma forma. As pessoas são diferentes. Enquanto você não entender que você precisa tratar as pessoas de maneira diferente, você não vai conseguir ser um bom líder. Porque você vai cobrar muito de pessoas que não estão prontas para entregar. Você vai cobrar pouco de pessoas que já poderiam estar entregando mais. E, de repente, elas não estão tendo esse trabalho. E aí um ponto que sempre vem de debate é o seguinte: Pedro, então eu vou sempre buscar pessoas que já estejam em estágio de maturidade de outras empresas para que elas possam amadurecer mais rápido. E isso é uma estratégia muito útil quando você precisa criar um novo setor, por exemplo. Então imagina só, você de repente na sua empresa contábil, você não tem uma área de recursos humanos, de gestão de gente, né? Você não tem uma área que cuida especificamente de pessoas. Para você montar essa área do zero, é muito melhor você ter alguém já experiente nessa área, porque ela vai trazer uma bagagem com ela que vai ser valiosa, ela vai passar por aquelas 4 fases de recém-nascido, criança, adolescente e adulto, mas ela tende a passar mais rápido,
porque ela já viveu, ela tem mais experiência de prática, ela tem aquela casca grossa que só a vida dá para ela. Então ela tem a tendência de você conseguir ter esse resultado mais rápido do que você pegar alguém, por exemplo, recém-formado na área de recursos humanos e dar para ela o primeiro desafio de montar uma área de RH. Essa pessoa experiente certamente vai ter mais chance de fazer isso bem feito e mais rápido do que essa pessoa que acabou de chegar agora. O grande problema, meu amigo, minha amiga, quando você busca alguém que já está mais amadurecido, essa pessoa custa mais caro. Porque essa pessoa é mais escassa. Nós vivemos hoje uma crise de força de trabalho. Faltam bons profissionais em todas as áreas. Quando você conversa com outros empresários contábeis, o tempo todo é reclamação. Como está difícil achar gente boa. Em todas as áreas, nas áreas técnicas, contábil, societária, fiscal, nas áreas de gestão. Então, se você depender do teu negócio contábil de só contratar gente madura, você tem um risco muito grande de você ter um custo incorrido alto demais. E você vai ter que ser capaz de repassar esse preço para o cliente final. Dependendo do teu modelo de negócio, se você é uma grande empresa contábil, uma empresa de auditoria, de consultoria, que já tem esse trabalho, maravilha, você pode conseguir repassar isso nos seus projetos. Mas se você for um pequeno empresário contábil, nem sempre você consegue. Então, você vai ter que ser capaz de mesclar, contratar pessoas com mais nível de maturidade com pessoas com menor nível de maturidade. Você ter pessoas mais jovens, com menos idade, com menos experiência de trabalho, porque essas pessoas mais jovens, elas vêm com uma necessidade financeira menor. Elas vêm com uma condição de vida mais fácil, às vezes ainda estão morando com os pais, às vezes não têm uma família para sustentar, elas estão no começo da carreira, então elas estão sujeitas a começar uma remuneração menor. Só que para isso, por outro lado, a contrapartida é você, líder contábil, você precisar conduzir esses profissionais para um amadurecimento. Então você tem que ter clareza de que essas pessoas, elas vão ser a base da sua empresa. A maioria dos negócios contábeis vai se criar, vai se fortalecer, vai aumentar o seu time através de pessoas recém-nascidas. E não através de pessoas já maduras de outros negócios. Então você, contador gestor, você, contadora gestora, você precisa encarar de frente essa realidade. Porque não dá para ser diferente, a não ser que seu negócio tenha margem para você sustentar, contratar só gente pronta para jogar. Veja que até nos grandes times de futebol, pegando esse exemplo do futebol, que você tem lá grandes craques, mas sempre tem um jogador da base subindo. Porque não dá para você ter só craque o tempo todo, custa muito caro, é um profissional muito escasso. Da mesma maneira na contabilidade. E além disso, se você for capaz de ter esses profissionais em início de jornada e você for capaz de amadurecer esses profissionais, são profissionais que ficam com você por muito mais tempo. Eles são muito mais fiéis à sua empresa. Eles têm mais degraus para subir, tanto em termos de cargo quanto em termos de remuneração e desafios. Então, alguém que fica mais tempo com você, que você consegue ter um plano de cargos e salários mais estruturado, dar mais degraus para ele crescendo contigo e mostra, incentiva para outras pessoas, para outras crianças, que olha, é possível crescer nessa empresa. Eu quero ficar nessa empresa porque é bom, porque aqui eu cresço. E aí você vai ter esse efeito, né? Porque os semelhantes, eles se espelham uns nos outros. Então, se de repente você vê um profissional que estava lá na base da empresa e de repente ele é promovido para um cargo maior, quem sabe para uma posição de liderança, olha só como isso incentiva as pessoas que estão chegando no negócio. De mostrar que um profissional pode chegar a um cargo de liderança. Vou dar um exemplo da minha empresa. Hoje, uma das minhas sócias, a Camila, ela começou como nossa funcionária. Então, ela foi progredindo, assumindo posições de liderança e hoje é sócia da nossa empresa. Veja só o impacto que isso gera nos outros profissionais. Deles verem que sim, é real, é possível um profissional crescer na nossa empresa e a Camila é a prova viva disso. Está com a gente até hoje, inclusive. Então, esse é o nosso grande objetivo, é fazer com que as pessoas evoluam dentro do nosso negócio. E lembra, isso precisa ser feito por você. Isso precisa ser feito intencionalmente por você. Você não pode deixar isso ao acaso. Você, gestor, você, gestora, você precisa conduzir as pessoas da sua equipe a amadurecerem. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a equipe que te levou a faturar 10 mil reais não é a mesma equipe que vai te levar a faturar 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. São equipes diferentes. Talvez algumas são as mesmas pessoas. Olha só que profundo eu vou te dizer agora. Talvez são as mesmas pessoas, mas são pessoas que ficaram diferentes.
O time que te levou a 10 mil não é o mesmo time que vai te levar a 100, não é o mesmo time que vai te levar a 1 milhão. Essas pessoas, ou elas evoluem, ou você muda essas pessoas. E cabe a você essas duas escolhas, de fazer elas evoluírem ou de mudar essas pessoas. O que você não pode, em hipótese nenhuma, é se omitir. Para as duas responsabilidades, para formar essas pessoas, para amadurecer essas pessoas, ou para tirá-las do lugar quando elas não estão mais funcionando. Porque se você se omitir nas duas hipóteses, as duas são nocivas para o seu negócio. As duas te prendem na operação. Porque se essas pessoas não evoluem, não amadurecem, ou se você tem uma pessoa que não deveria estar mais no seu time, essas pessoas intoxicam o seu negócio. E você vai ter que ficar o tempo todo apagando incêndio que outras pessoas deveriam ter resolvido. Então, muita atenção para esse detalhe, para mais essa responsabilidade do gestor. Mas, Pedro, é muita coisa para fazer. Sim, não é fácil. Gerenciar um negócio não é fácil. Mas justamente por não ser fácil, é que separa e porque faz poucas pessoas terem sucesso. Você que está aqui assistindo essa aula até agora, você está mostrando o nível de comprometimento que a minoria mostra. E por isso que eu sou capaz de apostar que você tem mais chance de sucesso do que essa galera que não está até aqui. E aí, para fechar esse nosso bate-papo de hoje, o que você deve fazer? Quando você está diante da sua equipe, eu quero até te provocar, te convidar a fazer essa reflexão. Pensa no seu time hoje. E pensa em qual fase, qual nível de maturidade cada pessoa do seu time está. Dependendo da sua empresa contábil, se tem menos funcionários, talvez você consiga lembrar de todo mundo. Se você tiver uma equipe maior, pensa nas pessoas que reportam para você. De repente, nos seus cargos de liderança, de analista, de encarregado. Em que fase de vida essas pessoas estão? Elas são recém-nascidas, que você precisa determinar para elas. Elas são crianças, em que você precisa educar, ensinar o beabá, o porquê. Elas já são adolescentes que você tem que apoiar, mas está sempre de olho para adolescente não fazer bobeira. Ou elas já são adultas, já estão maduras e estão prontas para receberem delegação. E você deixar de ser aquela cultura de delargar para uma recém-nascida, uma criança ou adolescente, e passar a delegar para um adulto, delegar para alguém que está maduro, que está pronto para fazer a coisa acontecer. Lembra, meu amigo e minha amiga, que o gestor é aquele que entrega resultados consistentes através das outras pessoas. E para você ser capaz de entregar resultado consistente, você vai precisar, definitivamente, fazer as pessoas amadurecerem com você. E olha só que privilégio que você tem de fazer as pessoas crescerem do seu lado. Veja só o bem que você vai fazer na vida dessas pessoas e o bem que essas pessoas vão fazer na sua vida. E com isso, meu amigo